Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda às reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo do dia de hoje. Eu sou Domênio Verne, eu trabalho no Centro Espírita Eximinário de Jesus, aqui na cidade de Santos, onde eu resido atualmente, e também no Centro Espírita Estrela da Paz, em São Paulo. Obrigado por você estar nesse momento permitindo que eu chegue até a sua casa para que possamos juntos fazer as nossas vibrações, os nossos pensamentos, você ouvir, as minhas ideias em torno do tema da noite, do capítulo 3, e também juntos e mais a comunidade toda, espírita, neste instante buscando aí as melhores intenções, as melhores ideias para então nós juntos criarmos um grande ambiente fraterno de paz e de esperança. Mas eu convido você inicialmente a fazer um pensamento, um relaxamento, uma preparação. Então, ouvindo a música, vamos então ler a mensagem da noite de hoje, a mensagem de abertura, Você pode ler aí, eu não vou ler para não atrapalhar, que de repente você acaba tendo uma leitura aí mais rápida do que a minha fala. Mas vamos fazer um momento de meditação. Ok, muito bem. Então vamos dar por início, ok, as reflexões da noite de hoje. O tema é Na Casa do Meu Pai há muitas moradas, é do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aí está a ilustração. E a ideia aqui, inicial, é fazer uma ponte bem simples do nosso assim cotidiano até aí essas muitas moradas, de quais são, o que pode vir a ser estas moradas. Então, eu trago um exemplo bem interessante, por exemplo, de muitas moradas, durante 27 anos eu residi com meus pais lá em São Paulo e toda semana nós fazíamos, dentre outras coisas, o Evangelho no Lar, que eu acredito que você faça também aí na sua casa, com a sua família, ou sozinho também. Importante, acredito, é estar fazendo. Bom, em determinado momento da vida, eu me casei com a Andréia, e naquele instante, lá nos idos de 1992, eu conversei com meu pai e pedi para ele: pai, eu estou mudando, de morada, estou indo para uma nova etapa da minha vida aqui na Terra. Eu gostaria de levar aí uma lembrança dos nossos momentos, o que você poderia aí, estar sugerindo? Aí meu pai pegou e me deu o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no qual nós fazíamos o Evangelho no Lar. Este livro está comigo e tem 38 anos. As folhas estão amarelas, um pouquinho gasta, Eu até pedi para refazer a capa com um grande amigo meu aqui da cidade de Santos. E o interessante do livro é que quando nós fazíamos o Evangelho no Lar, nós fazíamos inicialmente aos domingos, às 20 horas. Nós anotávamos a data. Então, a data mais distante que eu tenho aqui deste livro é data de 1982, quando nós estávamos aí fazendo o Evangelho. Quando eu trouxe o Evangelho para minha casa, inicialmente eu com o André, e depois com o Pedro e com a Priscila, nós adotamos o mesmo princípio de anotar as datas no qual nós passávamos pelas parábolas. No caso aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, somando todas as datas, tem parábola que tem 5, 6 datas em épocas diferentes.
Isso mostra o quanto que é importante a gente estar sempre voltando e lendo e relendo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a cada momento nós estamos com entendimentos diferentes, porque estamos em processo de evolução. Então, da mesma maneira como eu mudei de casa, ou seja, eu saí da casa do meu pai, né, em 1992 e fui para outra residência, é mais ou menos o que acontece conosco, espíritos, ok? Quando estamos aí entre encarnações. E aí, deixa eu dar um pause aqui no meu telefone, que senão ele vai ficar apitando toda hora. Ok. É mais ou menos o que acontece também na erraticidade, entre os mundos. Então vamos detalhar um pouquinho mais. Então vamos sair dessa parte desse exemplo, bastante material, e vamos começar então a entrar no tema, ok? Então vamos lá, eu vou girar aqui o slide para você poder. Ok. Então, o capítulo 3 começa com uma parábola, assim como todos os outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você está vendo o trecho da parábola que foca especificamente o tema. Mas a parábola completa diz o seguinte: vamos lá, eu vou ler a parábola. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Então, se não tivesse morada, a terra fosse o único mundo, o que ele também teria dito. Mas ele diz que há muitas moradas. Pois vou aparelhar-vos o lugar. Então, aqui Jesus comenta que ele estaria preparando o lugar. O lugar seria, por exemplo, a Terra. Há outros mundos no qual Jesus é coordenador, mas aqui nesse caso ele estava falando especificamente da Terra. E depois que eu for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez. Né? Todo mundo já está sabendo. E tornar-vos-eis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também. Ou seja, no futuro, né? Onde Jesus está hoje em relação a nós que estamos aqui na Terra. Está em outra morada, está em outro lugar. Então, o importante é nós percebermos, dentre outras coisas, nesse capítulo, que ele destaca essas muitas moradas. Então, assim, qual é a nossa natureza? Por exemplo, de onde nós viemos? Será que nós fomos criados especificamente aqui para a Terra? Uma vez que Deus cria incessantemente. Ou será que nós já estamos vindo de algum outro mundo, de algum outro orbe, né? Que então faz parte desse processo aí de evolução moral e intelectual nossa e também material do próprio mundo, do próprio universo, uma vez que o universo também evolui. Né? E será que nós temos um universo ou vários universos? O espírito da verdade, ainda traz um destaque com relação a uma pequena classificação, divisão dos mundos. Né? Como a vastidão de orbes são muito grandes, ele então, e para classificar em mundo grande, mundo inicial, em mundo intermediário, né? Mundo avançado, ele então sugere uma divisão no qual nós já conhecemos e que é muito interessante para este momento aqui desta reflexão. Então vamos lá lembrar qual é essa divisão, né? Então isso é assim, mundos primitivos, né? Apropriados às primeiras reencarnações da alma humana, encarnações, né? Mundos de expiação e de provas, onde o mal predomina, que é exatamente o momento em que nós estamos aqui na Terra, mas já se fala há um bom tempo também do mundo de regeneração. Então, o que é regeneração? Quando nós falamos de regeneração, o que é? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Mundos de regeneração, regeneradores, né? Onde as almas que ainda tenham que expiar o quê? A parte de provas e expiações. Então, melhoraram, o espírito melhorou naquela fase anterior,
ok? Avançou, vem para esse mundo de regeneração, que pode ser o próprio mundo, né? Aqui no caso podemos estar falando como exemplo a própria Terra. E aí então ainda traz traços de mal, mas também já começa a espiar a parte positiva. Adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Da luta do quê? Da luta das encarnações anteriores, da fase de provas e expiações. Né? Depois vem mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos felizes, o bem supera o mal, mas ainda há o mal. Mas talvez seja um mal diferente daquele que nós estamos acostumados a ver neste momento aqui, inclusive no século XXI, né? De morte, de dominação, né? Territorial e um espírito matando o outro. Né? Então talvez esse mal seja um pouco mais voltado para uma situação moral, né? Não sabemos ainda, mas há uma diferença, mas ainda nos mundos felizes há essa maldade, né? Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem impera exclusivamente. Então, nesta última etapa, né? Então, aqui ele destaca ainda que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. Eis aí porque o homem vive em luta contra tantos infortúnios. Ok? Só completando essa parte do pensamento da parábola, ok? Então é importante. Então nós estamos também avançando aqui na Terra, nós espíritos. E aí, continuando, eu trago esta ilustração para vocês, e aí vamos fazer uma ponte, né? Aqui eu estou fazendo uma ponte entre, vocês já devem ter ouvido falar, dos espíritos exilados na Terra que vieram da constelação de Cocheiro, ok? E que na constelação de Cocheiro, entre vários orbes, há o orbe de Capela, Cabra ou Capela. Este nome foi dado por astrônomos nossos aqui da Terra mesmo, ok? Então há várias menções de que uma grande quantidade de espíritos no momento de evolução, né, de Capela, não conseguiam mais aderir àquele momento de evolução de Capela. Então foram para outros mundos, né, outros mundos de informação, e a Terra, naquela época, já mantinha uma estreita ligação com os enviados lá de Capela. O interessante aqui, e aqui nós vamos observar estas informações que eu vou comentar com vocês, estão no livro A Caminho da Luz, né, de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Então Emmanuel destaca, né, que com o exílio, né, dos espíritos de Capela, Jesus, olha que gente que bacana, né? Jesus convidou esses espíritos a reencarnarem na Terra, dado a grande capacidade intelectual deles, né, para então ajudar no progresso e no desenvolvimento da Terra e das raças que lá já habitavam. Então eu fico assim imaginando, em algum momento, né, na espiritualidade, Jesus sendo o anfitrião destes espíritos degradados, ok? Essa palavra degradado e degradado é o próprio Emmanuel que coloca no livro lá A Caminho da Luz, né, quando ele cita aí a raça adâmica. Então podem procurar lá, né, lembrando que o espírito degradado é quando há assim um rebaixamento. Né? Se nós fazermos uma compreensão no nosso dicionário, é o rebaixado. Aqui, rebaixado por quê? Porque Capela estava numa ascensão material, enquanto o planeta e a Terra não. Ok? E também degradado, que é exilado, expulso, confinado, né? Saído de onde estava e para uma outra jornada.
E esses espíritos, então, acolhidos por Jesus, aceitam o convite e começam, então, a reencarnar na Terra. Então, por isso, essa ponte que foi construída, que eu coloquei aqui como exemplo. Vamos seguir. Aqui, então, partindo das orientações de Emmanuel, ok? E na Gênese também, eu montei aqui esse diagrama só para nós termos uma ideia bem rápido, sem também entrar muito em detalhes, ok? Desses povos, desses espíritos que saíram de Capela, ok? E reencarnaram de tempos em tempos aqui na Terra. Isso eu estou colocando para nós percebermos a movimentação que há entre os mundos e que às vezes a gente acha que olha para as estrelas e não consegue ter essa percepção. Mas sim, há mundos habitáveis e há muitas moradas. Então eu peguei um ponto de partida que foi Capela, mas provavelmente deve ter vindo espíritos de outros mundos também. Mas como exemplo aqui é a gente consolidar a parábola, né, que na casa do meu pai há muitas moradas, eu acredito que seja um exemplo bastante positivo. Então vamos lá. Então, em um determinado momento da evolução da Terra, né, do progresso da Terra, existiam aqui duas raças. A raça amarela, e aqui consolidada, né, na China milenária, e a raça negra, né, e aqui com destaque para as mongólicas e as caucásicas, mas para a gente ter uma ideia do que são essas raças. Então, essas raças já existiam aqui, ok? Num determinado trecho do Caminho da Luz, essas raças foram criadas especificamente aqui na Terra. Então, elas já existiam antes da reencarnação dos espíritos de Capela. Mas, em determinado momento, esses espíritos começam a reencarnar, que é a chamada raça branca. Então, a raça branca, na sua grande maioria, vindo da estrela, né, do orbe de Capela, constituiu 4 grandes povos. Então, aí estão. Então, os egípcios, né, o povo de Israel, a Índia e o grupo dos árias. Então, esse grupo dos árias, os arianos, esses 4 povos aqui, né, formaram, então, essa raça branca. Todos essas raças, né, esses locais também, tiveram a reencarnação de espíritos vindos de Capela. Okay? Então é interessante você pegar depois em detalhe o livro A Caminho da Luz e perceber um pouco, porque a Emmanuel cita, né, um pouco dos egípcios, do povo de Israel e assim por diante. O que se destaca aqui também, que eu trago para você, é que dentro do grupo ariano, as raças, né, indo-europeia, latinos, celtas, gregos, germanos e eslavos. Então, de uma certa forma, você percebe a quantidade de espíritos que reencarnaram para então povoar todos esses lugares e aí trazer a sua contribuição. Num determinado momento do tempo, com a evolução e o passar dos anos e dos séculos, muitos desses espíritos voltaram para a Capela. Os primeiros espíritos a desencarnarem depois de reencarnar, desencarnar, reencarnar e desencarnar, foram os egípcios. Então, uma grande quantidade dos espíritos de Capela que reencarnaram por várias vezes no povo egípcio, voltou para Capela. E outros foram para outros lugares. Aí, que lugar será que é esse? Será que existe mesmo outros lugares? Então, é importante a gente acompanhar. Mas aqui, então, é mais para a gente poder perceber que há todo um processo, né, de mudança, de constante mudança dos espíritos de um mundo para o outro, né, de um orbe para o outro, e aí o planejamento reencarnatório vai cuidando desse processo. Outros espíritos vindos de Capela ainda permanecem na Terra, porque
dado aí então a complementação da sua evolução moral, a intelectual nem se conta, porque já existia, né? E foram convidados por Jesus para então contribuírem com o progresso da Terra. Então, muitos desses espíritos aceitaram o convite de Jesus e continuam ajudando e nos ajudando nesse processo de evolução moral e intelectual. Muito bem. Mas nem todos voltaram para a capela. Bom, se não foram para a capela, foram para onde? E você deve estar se perguntando, mas será a raça branca? Você olha para você, né? E fala, qual é a minha origem? Né? A minha etnia, a minha cor. Então, será que em algum momento talvez eu tenha vindo de capela? Será que eu preciso voltar? Será que eu vou para outro lugar? Então, essas questões, às vezes, a gente acaba aí formulando e fica fazendo aquelas reflexões. Então, aí tem uma ideia. Eu vou mostrar para vocês agora na sequência outros lugares, outras moradas. Né? Então, assim, nós saímos de capela como mundo de exemplo e viemos para a Terra. Agora nós vamos sair da Terra e ir para outras moradas. Moradas já algumas conhecidas e outras talvez não de você, né, e de quem está assistindo. Mas vamos lá então. Aqui tem o exemplo. Então eu trago aqui para você vários exemplos, né, de lugares, começando pelo nosso lar, que também é o mais conhecido, né, de nós, que tem filme, tem livros, mas existem também as colônias, né, colônia socorrista, colônia do Campo da Paz, casa transitória, assim vai, aí temos aí uma sequência grande aí de lugares. Então esses lugares estão no entorno da Terra, nas cercanias da Terra ou muito próximo da Terra. Próximo, mas muito mais próximos da Terra do que a gente possa imaginar. Por exemplo, Capela fica distante da Terra 42 anos-luz, né, considerando aí que a luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então vocês imaginam que é um pouquinho distante, mas eles vieram. Né? E assim também se encontram de uma maneira um pouco mais perto, eu já vou comentar com vocês essas distâncias, para a gente ter uma ideia de como que é assim, bem natural o momento em que nós, ao desencarnarmos da Terra e ficamos na erraticidade, lembrando que erraticidade, né, é o momento entre encarnações, que nós estamos aí trabalhando, estamos aí colaborando de uma certa forma conosco mesmo, mas em determinado momento a gente acaba reencarnando. Então vou trazer o primeiro exemplo. Então aqui eu tenho o nosso lar, ok, que é um lugar, e lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, numa determinada passagem, lá no item 29, Notícias Interessantes, há um diálogo entre André Luiz, Vicente, Cecília e Aldonina. Qual é o lugar? O lugar é esse aqui, ó, Posto de Socorro de Campo da Paz. Estava lá na relação. Então, o Campo da Paz é um posto de socorro que fica aqui nas cercanias da Terra, na estratosfera, e dedica-se a várias coisas. Mas aqui, então, Cecília, no diálogo, faz a comparação do estado moral dos espíritos que chegam no posto de socorro em relação aos que se encontram no nosso lar. Porque Cecília recebeu um convite de nosso lar para trabalhar lá nas câmaras regeneradoras, né, nos hospitais e tal. E estava esperando um momento para poder ir em definitivo. E André Luiz e Vicente vieram de lá. Então, olha que interessante. Então, Cecília faz o seguinte. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores. Então, quem é vocês? André Luiz e Vicente. Né? Muitos espíritos sofredores. Onde? Lá no nosso lar. Mas em Campo da Paz, conhecemos muitos espíritos obsessores. Então percebam, né? Quanto mais nós nos aproximamos da Terra, essa condição moral vai diminuindo. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, lá em nosso lar. Mas em nosso meio há muita gente que se revolta. Né? O entendimento, processo de evolução, o que fez aqui na Terra, as provas, as expiações. Né? Ela continua.
Aqui somos compelidos a lutar, ao termo lutar, com irmãos ignorantes e perversos. Então se utilizam de vários instrumentos, de vários equipamentos, inclusive do magnetismo também, para poder então dominar e acalmar, né, esses irmãos que são ignorantes e perversos. Quando você compara aos irmãos, os espíritos que já estão lá no nosso lar, mesmo que seja em tratamento. Aliás, é natural que assim seja. Estejamos a pouco, por quê? Porque estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos de carne. E aí, no item 30, a Cecília faz um comentário de que no posto de socorro do Campo da Paz, que fica aqui nas cercanias aqui da Terra, há outros postos pronto-socorros também. E a distância, né, do posto de socorro de Campo da Paz para o próximo é em torno de 10 quilômetros. Então, 10 quilômetros é uma medida nossa. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Eu não sei se está em paralelo, se está acima, se está abaixo em relação ao Campo da Paz. Mas a gente percebe, lendo outros livros, que é um entorno, é como se fosse um grande círculo, ok? Então essa esfera, esse círculo no entorno da Terra vai se formando, então eles devem estar com os mesmos processos, os mesmos espíritos socorrendo, e não no processo de evolução. Então nós podemos considerar aqui, para um efeito prático, né, que o posto de socorro do Campo da Paz está mais próximo, né, da Terra, e nosso lar está muito mais distante, ok? Dado esse processo aí que ela colocou de recebimento e de ajuda. Então temos aí 2 lugares, né? Além da Terra e de Capela. Vamos para o próximo, então. Aqui, então, outro exemplo é a casa transitória de Fabiano, que é citado no livro Obreiros da Vida Eterna, né, de André Luiz e de Francisco de Xavier. Então, aqui eu só vou citar o trecho onde aparece a que se destina a casa transitória. Então, trata-se de grande instituição piedosa, no campo de sofrimentos mais duros em que se reúnem almas recém-desencarnadas, nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, né, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Então, trabalhou na Terra, trabalha na espiritualidade. Aqui nesse caso nós estamos vendo então um outro pronto-socorro, mas é uma outra parada e é uma outra morada também de espíritos. Porque há muitos espíritos que reencarnam e desencarnam e voltam, né, para esses pronto-socorros, né, mais correto, ou casa transitória, ou transitórias ou colônias, para então dar continuidade no seu trabalho. Interessante, né? Aí eu vou trazer outro exemplo, que é do livro Moradas Espirituais, da nossa irmã e companheira Vânia Arantes Damo, né, médium lá da cidade de Palmelo, em Goiás. Ela trabalha no Centro Espírita Luz da Verdade, ok? E fez esse trabalho juntamente com o espírito Joaninha d'Arc. Então, Joaninha d'Arc, que durante muito tempo foi aí o guia espiritual da Vânia, ela convidou a Vânia a fazer durante o sono viagens espirituais a várias colônias e de ir lá tirar as suas percepções e então escrever o livro. Então, Moradas Espirituais é um conjunto que apresenta, é um livro, né, que apresenta 20 colônias espirituais, todas elas nas cercanias da Terra e todas elas, né, sobre o Brasil. Então vocês imaginam que sobre o Brasil há pelo menos 20 colônias, ok? Em todas elas com seus objetivos, com as suas finalidades, com as suas especificações. Então, eu vou pegar aqui
aí estão as colônias, né? Colônia da Regeneração, Colônia da Praia, Colônia Arco-Íris, Colônia Amigos da Dor. Então essas colônias, elas existem, a cada uma delas tem uma finalidade, mas entre elas também trocam aí informações, espíritos viajam entre essas colônias para aprender, para complementar o seu aprendizado, e aí vamos progredindo, ok? Então nós estamos aí, olha quantos mundos nós já não estamos criando, né? Ou quantas moradas nós já estamos percebendo que há muito próximo da Terra. Aí você expande isso para o universo, ou para os universos, né? Então eu vou pegar aqui um exemplo. Aqui no caso do campo espiritual, da colônia espiritual das flores. A especialização dela é de socorro aos que desencarnam por vítimas do câncer, mas não só isso, mas é bem focada, ok? E as edificações, sejam hospitais, escolas, laboratórios e residências, são sempre cercadas de jardim, né? Então aqui a gente percebe aqui, ó, Mato Grosso, nessa parte aqui de Goiás, onde é que está. Então no livro, o livro traz sempre o mapa, ok? De cada coluna traz um mapa onde ele se localiza com esse desenho. Traz também essa pintura, essa ilustração. Então nós estamos aqui vendo jardins, estamos vendo aqui os edifícios, né? Os carros também, os vários jardins. É um livro bastante simples, extremamente didático e que aí então procura proporcionar para nós moradas espirituais. Um outro exemplo é esse aqui, ó, Colônia Espiritual das Águas. Aqui está sobre o rio Amazonas, tem uma região que pega Amazonas, Pará, vai lá para cima, tá vendo? Perto quase das Guianas, até pega uma Guiana aqui, né? Tá aqui em cima. Então, se dedica ao atendimento geral, com especialização aos que desencarnam por problemas circulatórios e prestam assistência aos afogados em geral. Então nós estamos vendo aqui, né? Toda aqui a parte do rio, da cachoeira, tem um espírito aqui fazendo as suas vibrações, ok? E boa parte do piso desta colônia é de vidro, para poder então perceber aqui o curso das águas do rio Amazonas, receber toda uma influência aí magnética, né, das águas. Então eu trago para você, se você não conhecia este livro, né, vale a pena tê-lo, lê-lo. Procure aí na biblioteca do seu centro espírita. Se não tiver, vê também na internet. Relativamente tem um custo bom em relação ao tudo que traz. E aí 20 moradas diferentes, né? E aí, como que isso tudo acontece, né? Como que a gente consegue aí ir de uma colônia para outra, né? Tem aquela situação das almas gêmeas, tá? Mas principalmente a questão da afinidade de ideais, de evolução, ok? Então, o grande ponto, não só de Capela, como também na Terra, e para essas colônias, o que conta muito é a afinidade do trabalho, o seu processo evolutivo, né, se encaixando, se aproximando de outros irmãos espirituais que aí tendem a ter o mesmo pensamento, as mesmas ideias, as mesmas harmonias, né, porque nós precisamos trabalhar em equipe. Se na casa espírita nós trabalhamos em equipe, na espiritualidade também se trabalha em equipe. Essa ideia não é nossa, a ideia, na verdade, é da espiritualidade refletindo a parte positiva da equipe aqui na Terra, né? E eu destaco aqui que há vários tipos de colônias, não só os nomes, mas a finalidade delas. Então, correcionais, de estudo e desenvolvimento das artes, as socorristas, de pesquisa no autoconhecimento e científica. Então, por esses tipos de afinidade, aqui de uma maneira bastante grosseira, você vai então encontrando pares, amigos, né? Espíritos que tendem a ter a mesma ideia e caminharem juntos. Então, acabam ajudando bastante gente. Por isso que a liberdade do espírito de viajar entre as colônias, o aprendizado deve ser bastante interessante. Você concorda? E aí, para concluir, né, essa reflexão na casa do meu pai, as muitas moradas, eu trago um trecho aqui da Gênesis, capítulo 11, Encarnação dos Espíritos.
né? Isso vale para todos os mundos. Quando em um mundo, né, os espíritos vão realizado a soma de progresso que o estado deste mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos e assim por diante. Vai adquirindo novo conhecimento, vai evoluindo, vai partindo também para mundos mais evoluídos, mundos melhores, aqueles mundos felizes, né? Que é o objetivo aí de todos nós, mas também procurando sempre lembrar de ajudar o próximo e levar os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles que nós temos afinidade nessa luta contra o mal, né? Contra as nossas deficiências, as nossas dificuldades morais. Mas estamos avançando. Tenho certeza, você também tem certeza, estamos aí num momento de ascensão para uma mudança do tipo aí de convivência e de relacionamento aqui na Terra entre nós, irmãos, espíritos encarnados. Mas talvez tenhamos ainda que reencarnar várias vezes nesse planeta. Mas a mensagem é, em equipe, com bastante amor, né, com bastante carinho, nós vamos conseguir, né, aí passar pela Terra ou até ficar na Terra, mas aí também lembrar claramente, né, trazido aí pelos espíritos na literatura espírita, que há bastante morada, né, na casa do Pai. E eu finalizo com essa frase, né? Somos eternos aprendizes de nós. Juntos somos um raio de luz. Então, para concluir, eu convido você então agora a fazer esse momento final, né? De acolhimento, de pensamento. Eu trago essa frase de Meimei, né? Auxilia e perdoa sem falar disso a ninguém. O silêncio é a base na didática do amor. Então, colega, irmão, irmã, muito obrigado por esses momentos onde você permitiu que eu estivesse aí na sua casa. Possamos nos encontrar brevemente, presencialmente, fisicamente, né, na casa espírita. Mas enquanto isso não é possível, vamos mantendo aí todas as orientações da vigilância sanitária, dos órgãos de saúde, vamos manter o isolamento, o distanciamento, vamos usar máscara, mesmo com a vacinação que já começou, mas é importante a gente então manter todo esse cuidado, né, conosco e com o próximo. Muito obrigado e até breve.